Ok, meus amigos, vamos para mais uma videoaula sobre compostos orgânicos. Vamos falar um pouquinho das proteínas, tá bom? E aí, os representantes das proteínas, nós temos vários aí. A principal função de uma proteína, ela é estrutural. Professor, mas tem outras funções? Tem, meu filho, tem um bocado de função que a proteína tem. Mas assim, toda vez que você lembrar de proteína, você vai lembrar de carne, de ovo, tá bom? Você vai lembrar principalmente de peixe, carne, ou seja, são aqueles alimentos que são ricos em proteínas, tá bom? Aqui tem um salmãozinho aqui, um ovo, tá bom? Carne, leite, então são alimentos que têm muita proteína, beleza? Então vamos começar. O que é uma proteína, né? Do que ela é feita? Onde é que eu encontro, além desses alimentos aqui? Vamos lá. As principais funções das proteínas, além de ser estrutural, né? Ela pode ter função catalisadora, como as enzimas, por exemplo, pepsina, tripsina, esse nome que termina com ina, tá bom? Ina, isso só pode ser uma proteína, tá bom? Terminou em ina, tá bom? É uma proteína. E às vezes as enzimas, né? Além de ser proteínas, geralmente elas terminam com ase, tá bom? Deixa eu botar aqui uma sacarase, lactase. Então terminou com a palavra ase, você lembra que é uma enzima, tá bom? Função estrutural, né? Estruturais, como colágeno, queratina, né? O colágeno, ele está presente na nossa pele, ele dá a rigidez da pele. Com o tempo a gente vai envelhecendo, vai perdendo colágeno, nossa pele vai ficando toda enrugada, né? Feito um maracujá de gaveta. A queratina está presente no cabelo, né? Está presente nas unhas, e essa proteína estrutural do cabelo e das unhas, tá bom? Então, professor, eu quero ter 40 anos e quero ter cara de 30. O que é que você vai fazer? Meu filho, uma das formas de produção de colágeno é a vitamina C, tá bom? A vitamina C ajuda na produção do colágeno, então ela vai auxiliar você vai envelhecer mais lento, tá bom? Então, não deixa com que você envelheça rápido. Então, tá aqui, ó, o colágeno, ele vai evitar o envelhecimento precoce, certo? Então, também tem função de reserva, a albumina, que está presente também no ovo, né? Você esquenta isso aqui fica já branco, né? Então, é uma proteína que ela muda a sua configuração de acordo com o calor, né? Caseína no leite. Então são proteínas do ovo, também está presente na corrente sanguínea, no sangue, tá bom? Esse aqui está presente aqui no leite. Função de transporte, a hemoglobina, tá bom? Ina, isso aqui é uma proteína. A hemoglobina é a proteína que está na hemácia. Professor, tem outros nomes? Tem, às vezes biologia tem dessas coisas, coloca vários nomes para a mesma coisa. Por exemplo, a hemácia, a célulazinha vermelha do sangue, né, ou glóbulo vermelho, pode também ser chamado de eritrócito, tá bom? Então tá aí. A função de contráteis, né? A quitina e miosina. Essas proteínas aqui, elas estão presentes na musculatura, tá bom? No sarcômero, faz com que a musculatura ela se contraia, beleza? Proteínas protetoras ou de defesa, a gente tem os anticorpos. Isso aqui é muito específico para cada agente, para cada antígeno, a gente vai ter um anticorpo, beleza? Proteína hormonal, um exemplo, insulina, tem vários hormônios à base de proteína, né? E, professor, mas todo hormônio é à base de proteína? Não, tem hormônio que está também à base de lipídio, tá bom? Por exemplo, a testosterona ou a progesterona, todas elas são derivadas do colesterol. Então, o colesterol já é um lipídio. Já essa aqui é a base de proteína, tranquilo? Proteínas receptoras, né, as permeases, que permitem entrar coisas dentro da célula. Pigmento como a clorofila, beleza? Isso aqui é considerado uma proteína. E hereditariedade, como as histonas que está lá, né, se juntando com o DNA para formar aqueles xizinhos que são os cromossomos, beleza? Isso aqui é uma proteína, é uma macromolécula, é uma molécula bem gigante, formada por essas bolinhas aqui, chamadas de aminoácidos, beleza? Então, uma proteína pode ter 70 aminoácidos, tá bom?
Então, elas são muito específicas e elas são gigantes comparado a essas moléculazinhas aqui. Isso aqui é o tijolo que forma a proteína. Então, tá aqui a base molecular da proteína, a base, o tijolo que forma é o aminoácido, tá bom? Ela vai ter uma parte ácida, tá bom? Uma parte amino. Então, tá aqui, ó, grupo amino, tá isso aqui, ó, né? A parte, o grupo carboxílio, o ácido carboxílico vai estar aqui, ó. Né? Um radical, isso aqui pode ser qualquer coisa, qualquer porcaria pode estar ligado com esse aminoácido. E isso é que vai diferenciar os tipos de aminoácidos, que a gente vai falar daqui a pouco. Então, a estrutura básica do aminoácido é isso aqui, ó. Isso aqui é uma decoreba safada, que vai ter que decorar, é bom você aprender, decorar, não sei. Anote em algum canto. Né? E aí você fica sabendo que essas são as estruturas básicas, a estrutura básica do aminoácido. Beleza? Esse radical é a única parte variável desse aminoácido. Então eu vou ter, né, para produzir o ser vivo, ele é formado de no mínimo 20, ele é formado por 20 tipos de aminoácidos, tá bom? Eu tenho a classificação dos aminoácidos naturais e os aminoácidos essenciais. Naturais são aqueles que são produzidos naturalmente no teu corpo. O teu corpo pode comer qualquer coisa, pode comer açúcar, pode comer carboidrato, lipídio, que ele vai continuar fabricando esses aminoácidos, tá bom? Tem todos esses aqui, ó. Esses essenciais a gente não fabrica, a gente precisa complemento da alimentação, precisa pegar na alimentação para poder fabricar, tá bom? Fenilalanina, valina, então todos esses aqui, né, você precisa de arroz com feijão, eles já estão presentes no arroz com feijão, já é suficiente para trazer esses 8 aminoácidos essenciais. Então aqui a gente tem 12 naturais, a gente tem 8 essenciais, beleza, galera? Que não são produzidos pelo corpo. Você tem que tem que comer na alimentação, beleza? Esse fenilalanina, ele está associado a uma doença, né? A fenilcetonúria, tá bom? É uma doença genética que a pessoa faz o teste do pezinho para saber se está com essa doença, com esse problema, que você não consegue metabolizar esse aminoácido aqui, ó, fenilalanina, tá bom? Ele acaba se acumulando no sistema nervoso e a pessoa pode ter problemas, certo? A pessoa não pode comer alimentos ricos em fenilalanina. Essa fenilalanina, ela tá geralmente naqueles biscoitos, né, Coca-Cola, tudo que é gostoso pode ter fenilalanina, dá aquela sensação de quero mais, né? Aquele gostinho que você come e dá vontade de comer de novo. A valina tem uma doença aqui causada pela troca de um aminoácido, né? Esse ácido glutâmico, ele troca pela valina e isso aqui acaba acarretando uma doença genética também, que é a anemia falciforme. A pessoa tem um problema, só uma troca de um aminoácido pode causar um problema no sangue, deixando as hemácias de formato de foice. Isso vai causar vários problemas com o transporte do oxigênio, vai acabar causando trombos, entupindo alguns vasos sanguíneos, beleza? Entre outros aqui. Aqui tá quando os dois aminoácidos são ligados, né? Eu preciso fazer uma desidratação para poder juntar os aminoácidos. Então aqui, ó, esse grupo aqui, esse álcool se liga com esse hidrogênio aqui, ó, e acaba saindo água e fazendo com que essa ligação se junte um aminoácido com o outro. Então, para que eu possa juntar dois aminoácidos, eu tenho que fazer um processo de desidratação, tá bom? Fazendo aqui, ó, uma ligação peptídica, tá bom? Eu retiro água para poder juntar duas moléculas. Tranquilo, galera? Então tá aqui. Em relação à estrutura da proteína, eu posso ter várias estruturas, mas a gente começa com a estrutura primária, tá bom? Os aminoácidos se juntam de forma linear e acabou, formam uma estrutura primária. Sendo que essa estrutura primária, ela pode sofrer, né, com as ligações de hidrogênio. Você sabe que ligação de hidrogênio, o hidrogênio acaba exercendo pontes de hidrogênio, né? É um tipo de ligação magnética entre as moléculas, fazendo com que a molécula comece a se entortar e ficar espiralada, né? Então a gente está aqui, ó, começa a ter uma estrutura secundária, as moléculas começam a se
mudar o arranjo e fazendo com que elas fiquem no formato de uma escada espiral. No momento que eu formo essa estrutura secundária, novas moléculas vão se reagrupando, né? Vão se juntando para formar uma estrutura mais complexa, tá bom? Ó, esse aqui forma um pedacinho que está aqui, que vai formar essa estrutura complexa aqui, ó, uma estrutura terciária, esse agrupamento de estruturas secundárias, tá bom? Isso aqui é uma parte que está, no caso, da hemoglobina, que é formado por 4 subunidades. Essas estruturas vão se unir a outras, tá vendo aqui, ó, para formar uma estrutura quaternária. Que é um exemplo, a hemoglobina. A hemoglobina é formada por 4 subunidades de estruturas terciárias. Deu para entender? Então a proteína vai se criando arranjos para poder ficar mais complexa e exercer uma função. Professor, essa estrutura pode ser modificada? Pode. Existem fatores como o pH, a temperatura, a concentração pode desfigurar essa estrutura, fazendo com que a proteína fique desnaturada, né? Perca o seu formato natural. As enzimas é um tipo especial de proteínas, tá bom? As enzimas são proteínas que elas são catalisadores biológicos. Professor, o que é isso? Elas aceleram as reações químicas, tá bom? Elas fazem reações ou de quebra, ou de união, ou de formação de moléculas. As que a gente conhece, por exemplo, terminou em ase, né? Maltase quebra esse disacarídeo aqui, ó, a maltose, e faz com que ela entre aqui nesse sítio, né? Um sítio que vai ativar essa quebra, tá bom? Esse encaixe. Então, cada proteína ela é específica para uma reação química, tá bom, galera? Ela, depois que participa da reação, ela sai do mesmo jeito que entrou. Ela sai ilesa, ela não sofre durante a reação. Ela não se perde, ela não se quebra, ela apenas participa, volta a participar de outras reações. Ou seja, ela só faz juntar ou quebrar e volta para participar de outras, tá bom? Então eu tenho aqui, ó, né, esse carboidrato ele é quebrado em 2, tá bom? Isso aqui é chamado de substrato, e aí eu vou ter um produto aqui, né, de 2 moléculas, tá bom? No caso de uma reação isso aqui vai ser, eu tenho 2 tipos de reação, né? Anabólicas e catabólicas, tá bom? Catar, lembra de quê, né? O cara foi lá com karatê e catar, quebrou, né? Catabólica fala de reações de quebra. Anabólicas falam de reações de união, né? Lembra de anabolizante que faz a pessoa ganhar massa, beleza? E esses são os fatores que interferem nas proteínas. Cada proteína vai ter um pH ideal, tá bom? Vão ser específicas. A concentração do substrato, ele também, o que é o substrato? É a substância que está disponível. Quanto mais substância, mais rápido vai ser também essa reação, tá bom? Então a concentração, ela interfere na velocidade da enzima. Temperatura, a acidez do meio, né, o pH do meio, então tudo isso, né, fator de competição, quando a enzima ela está competindo com outras parecidas com ela, tá bom? Então isso pode acontecer. Então, por exemplo, eu tenho aqui, ó, a pepsina, ela ela age ótimo no pH abaixo de 2, né? Um pH ácido, tá bom? A pepsina está no estômago. Já essa tripsina, né, no intestino delgado, ela é ótima no pH 8, né? No pH alcalino, beleza? Então vai depender muito do meio. Tranquilo, galera? A gente finaliza a aula por aqui. Valeu, até a próxima.